Olá! Olá, estamos aqui para mais uma live, hoje fazendo uma análise psicológica do filme Os Irmãos Willoughby. Willoughby. Bom, quando a gente faz análise de um filme, geralmente o que a gente encontra na internet são as análises críticas do filme. Então, uma série de sites fazem análise crítica, né? Apontamentos críticos do filme, iluminação, roteiro, drama, enfim. Mas pouco se acha sobre a análise psicológica dos filmes. E aí o que a gente vai tratar hoje é sobre a análise psicológica do filme recém-lançado na Netflix, já está na plataforma. É o quinto filme mais assistido do momento, que se chama Os Irmãos Willoughby. E se trata de uma família totalmente fora da normalidade, fora do padrão familiar que a gente encontra por aí. Mas a pergunta é, será mesmo que essa família é uma família tão fora do padrão, tão não tradicional? Então a gente vai conversar. Será que é tão incomum essa história? Exato. Para quem não assistiu o filme, a gente infelizmente vai trazer alguns spoilers. Então, alerta de spoiler. Se você não assistiu o filme, eu sugiro que você não fique nessa live, tá? Mas se você já assistiu, permanece com a gente. Se você não se importa em alguns spoilers, ok, fique à vontade. Mas se isso te incomoda, eu sugiro que você não assista essa live. E aí pode voltar, porque ela vai ficar disponível no YouTube, no nosso canal no YouTube, para vocês assistirem depois, ok? A live também fica 24 horas aqui no Instagram e Tem depois tempo vamos de assistir. colocar no YouTube. Então, assim, aproveitar o final de semana aí, assistir o filme e assistir a live também, para ver se as conclusões que vocês chegaram são as mesmas que as nossas, né? Então a ideia é a gente fazer um traçado psicológico sobre o filme e a gente vai fazer uma análise da conjuntura familiar, né, de algumas falas que são importantes para que a gente possa ter uma análise muito mais clara, muito mais pontual sobre o filme. A gente vai fazer uma análise bem pontual, então a gente não vai se estender muito nessa live, nesse vídeo, porque a gente vai tratar de questões bem pontuais sobre a... Só verificando a conexão. Só verificando se está no Wi-Fi. Então vamos lá, vamos tratar do filme agora recém-lançado. Bom, inicialmente o roteirista, o narrador do filme é um gato. E o gato ele tem a personalidade de ser o dono do lar, o dono da casa. E é muito curioso porque aí a gente já tem um parâmetro de que é alguém que sabe exatamente como os ambientes familiares estão. Se tem um animalzinho que conhece como é que tá a energia daquele ambiente, como é que as coisas funcionam, são os pets, principalmente o gato. Né? Se tem um animal sensitivo, são os felinos, né? Então o gato que traz, ele traz com uma linguagem até ácida, né? No início do filme, que ele fala, se você tá esperando ver um filme de famílias felizes, estruturadas, funcionais, esse não é um filme para vocês. É bem interessante, assim, ele já chega na lata. Exato. E daí ele começa a mostrar a realidade dessa família, né? É uma família, assim, um casal com uma simbiose, vamos dizer assim, uma simbiose porque há uma retroalimentação ali, né? Os dois são fechados naquele núcleo conjugal e nada entra ali. Fechado e amarrado. Fronteiras rígidas. Bota rígida nisso, né? Como é que a gente chama isso na terapia familiar sistêmica? Fronteiras rígidas, a Thaís acabou de falar. Então a gente vai trazer alguns elementos da teoria para a prática. A gente vai caminhar desde a psicanálise para a terapia familiar sistêmica e o que vier, né? A gente vai analisando. Então ele é um casal que está congelado nesse sistema conjugal de forma bem rígida. E com o nascimento dos filhos, quando vieram os filhos, né, geralmente um casal, a partir do momento do primeiro filho, passa a ser o casal virou uma família, né? Então há uma necessidade de reorganização numa família quando vem o primeiro filho. E quando nasce o primeiro filho, é uma cena bem impactante,
que ele chega, o pai sai do quarto com o bebê e joga ele no corredor e fala assim pra ele, eu sou seu pai, a sua mãe tá lá dentro, que você fez, como é que é? Você fez... O desfavor, né? Alguma coisa nesse sentido, o desfavor de nascer, né? Você foi rude ao nascer. Exato. Né? Alguma coisa nesse sentido. Eu vou pegar aqui minha anotação. Dando a entender que o nascimento dele foi uma afronta à homeostase daquele casal. Ele fala assim, eu sou o pai, e aquela mulher doce que você insultou com o nascimento é a sua mãe. Então, assim, é o nascimento como um insulto à feminilidade da mulher, né? Como se a partir do momento que se torna mãe, deixa de ser a fêmea, deixa de ser a esposa, deixa de ser, né? Esse papel conjugal é ameaçado. Ameaçado entre aspas, porque eles não deixam ameaçar o papel conjugal em momento nenhum no filme, né? Exato. Então, a partir dali, ele dá... A única coisa que ele oferece no filme mesmo já fala, o narrador já traz essa fala, né? Que deram pra ele só um nome, ele fala, você é o Willoughby, né? Willoughby. E depois lhe deu irmãos. As únicas coisas que foram oferecidas para esse primeiro filho. E esse primeiro filho, ele tem uma função fundamental, né? Geralmente o filho mais velho, ele tem essa atribuição social de fazer tanto a ponte dos pais com os outros irmãos, quanto de manutenção da tradição familiar. Geralmente. É do irmão mais velho, geralmente, por tradição, que ele fica responsável pela manutenção da família. Ele é o exemplo a ser seguido e ele é o mais cobrado, né? Quem é o irmão mais velho sabe do que eu estou falando. Ele é o mais cobrado para ser referência para os outros irmãos. E Ou é seja, isso que acontece. Os pais dão essa função, acho que cada filho tem uma função, tem que ver qual função que os pais lideram ao nascer, mas a função do primeiro filho desse filme, que é o Timothy, é justamente isso, ele tanto protege os irmãos, né? Ele cuida dos irmãos, ele protege, ele também faz a mediação. O que precisa ser dito para os pais é ele que vai dizer, porque ele tem medo do que possa vir para os irmãos, né? Ele tenta proteger dos pais e ele faz essas intervenções. Então ele também faz essa coisa de um interlocutor, né? Da linguagem dos irmãos. Por quê? Porque ele quer proteger os pais da infância. Os pais, em alguns momentos, né? Principalmente o pai fala isso, né? Que vocês... eu não aguento a infância de vocês. Vocês vêm nos ofender com a presença infantil. Com a presença infantil. O infantil é uma agressão aos pais e à homeostase dos pais, né? É uma ameaça à relação dos pais, né? Que é uma relação de casal. Embora eles se tratem como pai e mãe, né? O pai chama a mãe de mãe e a mãe chama o pai de pai. E aí ali claramente uma imaturidade do ego, uma imaturidade emocional, porque eles não se veem como adultos, né? O pai querendo uma mãe e a mãe querendo um pai. É bem edípico, né? Essa relação deles, né? Fica bem claro. Essa busca pelo pai, busca pela mãe. Busca pela proteção, pelo cuidado. É objeto de... provavelmente, assim, geralmente quando acontece esse tipo de coisa, e por conta da falha do princípio de realidade que eles têm, que eles sequer sabem o nome dos filhos, eles só dão o nome pro primeiro filho. A segunda filha, quando aparece ali, aí o irmão fala, Jane, ela fala assim, Jane, meu nome é mãe, meu nome não é Jane, quem é Jane? E a filha estava na frente. Então ela sequer sabe o nome da filha. Então essa falha no juízo de realidade, juízo crítico, há uma falha egóica ali, né? Então é típico, né, da fase da esquizoidia. Então dá para perceber bem que vive num mundo irreal, né? Eles vivem nesse mundo irreal e excluem tudo fora desse sistema. A exclusão não é só em relação aos filhos, mas é também em relação ao mundo externo, porque eles passam por várias aventuras, né? Pode ver essa imaturidade deles, até mesmo que eles vivem como adolescentes, mesmo no período que eles saem de casa, eles fazem várias aventuras
né? Não vendo todos os perigos, não vendo as dificuldades, que é uma característica típica da infância entrando para a adolescência, né? O adolescente que quer viver essa vida sem consciência dos perigos, né? Sem consciência das normas sociais. E é bem isso, porque o que eles gostariam mesmo. O nome do filme é Os Irmãos Willoughby. É esse que tá passando aqui. Esse aqui de trás, tá no Netflix. Então, eles seguem nessa imaturidade. Em vários momentos eles mostram essa imaturidade, por que essa imaturidade? Essa incapacidade de exercer a parentalidade. O que é isso? Incapazes de serem pais. Por quê? Porque uma criança não tem como ser pai, não tem como ser mãe. Então, são adultos imaturos que estão fixados nessa fase infantil e não conseguem exercer, não conseguem principalmente acolher os filhos, exercer a parentalidade. Eu falo isso do pai, mas o pai, a função paterna é muito dessa questão de impor limites, de quebrar a simbiose do pai e da mãe. Agora, nesse filme, eu achei mais grave ainda a questão da função materna, porque a função materna é essa de acolhimento, é essa da simbiose da mãe com o filho logo após o nascimento, e logo após o nascimento é quebrada essa simbiose. Ou seja, muito precocemente, né? Não há essa vinculação afetiva, não há esse senso de proteção e de cuidado. Então, esse senso de proteção e cuidado desde bem tenra idade, né? Desde bebê, a quebrada, né? Então, essa falha, esse distanciamento afetivo provocam marcas para toda a vida, né? Isso daí a gente vê em lares, né? Lares substitutos, crianças adotivas que sofreram esse processo de abandono também passam por essas marcas, que é a falta de acolhimento, a falta desse amor materno, desse acolhimento que é muito originário da figura materna logo após o nascimento, principalmente, né? Então essa configura muito bem esse filme as crianças, né, que são abrigadas, porque nesse filme ele registra, eles querem se tornar órfãos. Não é que eles querem se tornar órfãos, eles estão concretizando uma situação que acontece. Que já existe. Né? Eles já são órfãos de pais vivos, né? Eles têm eles sofrem uma negligência afetiva, uma negligência amorosa, uma negligência material. Eles vão até os pais para pedirem comida. Então se mostra uma série de negligências. Eles não saem de casa, eles ficam em casa. É muito significativo, muito significativa. Simbólica. Ela não vai só pela falta da questão material, mas ela vai principalmente pela ordem do afetivo, porque o alimento, ele simboliza o alimento afetivo, e que não há nessa família, não há o alimento afetivo entre pais e filhos. Há entre o casal o tempo todo, maior amor, maior, né, coisa, mas com os filhos não, os filhos são apartados e vivem no porão. Aí eles falam que já tentaram abandonar, já tentaram ignorar, já fizeram de tudo para eles pararem de encher o saco. Não encher o saco não é esse termo que eles utilizam, mas para afastá-los, para não incomodá-los. Cada vez que um filho entra para tentar falar com os pais, porque geralmente em famílias em que existe essa rigidez entre os subsistemas, há uma falha no processo de comunicação grave. E assim como no filme, quando um dos filhos tentam falar, a mãe se vitimiza, se coloca como dá pra ver que é uma rivalidade, uma competição ali entre, parece duas crianças, né? A mãe e os filhos, as crianças em si. E ela se vitimiza, ai, olha o que eles estão fazendo, ai, eu tô passando mal, olha, eles estão me atrapalhando. Sempre assim. Não consigo fazer o meu crochê. Não consigo fazer o meu crochê, meu bordado, meu crochê, uma coisa assim, né? Não consigo fazer o meu crochê, eles estão me incomodando. Ela faz aquele vitimismo, né? Como se necessitasse de proteção. E qual a função do marido? Na hora, afasta as crianças. Então, dá pra ver que em todo momento, o materno ali se coloca no papel de criança que precisa de proteção e o marido afastando quem está incomodando, que no caso seriam os filhos. É bem chocante isso no filme, né? Marcante demais. Muita gente que assistiu o filme começou a assistir e parou, porque ficou muito assustado. O filme é muito marcante nesse sentido, assim. Há uma agressividade simbólica e uma agressividade muito real dos pais contra os filhos, de afastá-lo, de negligenciá-lo, de xingá-lo,
de não dar nenhum tipo de atenção, nenhum tipo de apoio, isso assusta, né? E aí a gente começou a assistir o filme, eu parei 3 vezes de assistir ele, até que a gente resolveu, não, vamos olhar esse filme com mais atenção e vamos fazer uma análise dele. E aí realmente é muito rico de análise. E é bem interessante porque o filho mais velho, ele pega um livro, na parede tem vários quadros mostrando a figura dos Willoughbys, as gerações passadas. E ele tem esse orgulho. O bigode é o simbolismo da fidelidade ao sistema, a fidelidade à tradição familiar. As gerações anteriores. Das gerações anteriores. Familiar. E ele olha e tem esse nome como algo muito importante, que é um processo de identidade dele que ele tem com esse sobrenome. Quando ele encara que os pais não estão honrando esse sobrenome, porque ele viu num livro, né? Ele viu a história da família num livro e viu que os Willoughbys não eram desse jeito. Eles todos se alimentavam na mesa, né? Toda a família, os filhos com fartura, com alimento, as crianças. Interessante porque as crianças, as mulheres e os homens todos tinham bigode, né? Era algo que era bem marcante. É uma representação ali, né? Da fidelidade à família. Da fidelidade à tradição, né? Então, o nome dos Willoughbys era como se os pais não tivessem honrando esse sistema pela forma que está tratando, porque ser Willoughby era também estar junto com a família, os filhos comendo junto com os pais, que é esse alimento afetivo. Isso. Né? E o filho mais velho tenta o tempo todo honrar esse sistema, só que ao mesmo tempo que ele tenta honrar esse sistema, ele tem ele traz essa repetição do padrão, né? Porque sem ele ver, é infantil, né? É um padrão infantil, ele não sabe ainda como agir, ele acaba agindo da forma como os pais agem sem perceber, né? Ele traz muito isso. Geralmente o segundo filho ele rompe um pouco com os padrões, né, da família. Se a família costuma ser de um jeito, o segundo filho geralmente não tem essa obrigação de manter esse sistema. Geralmente o segundo filho traz diferenças. O segundo filho geralmente traz essa dinâmica na família, que altera a dinâmica. Aliás, cada filho, cada elemento que entra na família altera a dinâmica. Isso é muito importante, porque a partir de uma criança, uma órfã que aparece na porta, é que todo o sistema mudou. Por quê? Aquela aparição daquele novo membro que não faz parte daquela família, naquele momento, alterou, né? A dinâmica do filme. Mas que traz também para eles a realidade que eles passam, né? É uma criança que é abandonada. É a representação do que são eles, né? É a representação do abandono, da negligência. E aí toca, sobretudo, nas feridas mais profundas que eles têm. Do abandono. Principalmente a ferida do abandono e da exclusão. Aí a partir do momento que surge essa órfã, aí tem uma fala que é muito significativa da menina, né? Se nós eles não cuidarmos dela, estaremos sendo maus como os nossos pais, né? Nós somos Willoughbys. Então ela faz essa exigência de cuidar dessa criança e não fazer como os pais fazem. É interessante porque a primeira atitude do irmão mais velho é manter o sistema. Não, os nossos pais odeiam crianças, a gente tem que sumir com ela, exclui ela, manda ela embora. A manutenção do sistema, ele reage da mesma forma que os pais. Sim. O segundo filho, mais diferenciado um pouco, tem noção do quanto é difícil aquela dor e tenta mudar. Tenta mudar para quando não, a gente tem que cuidar dela, né? É uma atitude diferente do que o padrão familiar. Aí é quando, mesmo assim, eles sabem que não dão conta disso, há toda uma confusão quando aparece essa órfã em casa e eles vão e tentam ver uma família para ficar com elas, com a criança. Quando eles chegam numa fábrica, entregam a criança ao dono da fábrica de doces, né, que é o sonho da criança morar numa fábrica de doces, né? Eles percebem que, embora ela sendo órfã, ela tem melhores circunstâncias, tem melhores condições do que eles que têm uma família. Sim. Aí onde cai assim... Onde surge a ideia. Onde surge a ideia da necessidade da orfandade. De concretizar, porque eles nunca tiveram pais, assim... Tem toda a descrição do processo de negligência que eles sofrem desde o nascimento. Então eles querem concretizar isso para que eles possam ter melhores circunstâncias, né? Exato.
Aí é o momento que surge a ideia deles se tornarem órfãos. Se orfanizarem. Aí eles programam uma viagem e que até para esse plano dar certo, quando chega o panfleto na frente dos pais da ideia de viverem longe de crianças, né? É quando eles aceitam na hora, adoram a ideia de viver sobre aventuras e longe de crianças, né? Esses pais que, como foi descrito anteriormente, dessa imaturidade, dessa fixação infantil, né, que vive ainda essa retroalimentação entre pai e filho, não consigo exercer a parentalidade, na hora resolve ir e vai embora, né, e deixa os filhos. Só que eles deixam com uma babá. Essa babá chega na casa, o segundo filho adora. A menina se afeiçoa, gosta. Só que na entrada dessa babá, tirou a função do irmão mais velho, esse irmão parental. Na terapia familiar sistêmica, o filho mais velho, ou o filho que assume a função de cuidar dos irmãos, é chamado de filho parental. Então, foi tirado dele com essa figura da babá. Aí ele se chateia com essa situação de perder a função familiar de cuidar dos irmãos. E daí ele tenta... Ele vai boicotando. De poder, né? Ele vai boicotando essa babá, mesmo porque ela oferece um afeto que ele não é capaz e que ele não consegue. Porque a gente só dá o que tem, né, gente? E às vezes a gente encontra isso na vida adulta, né? Na vida real, né? Uma pessoa que não está acostumada a receber afeto, quando recebe afeto, ela é estranha e ela reage de maneira agressiva. Quantas vezes a gente encontrou gente assim, né? E às vezes a gente também faz isso, né? Isso aí a gente vê também, por exemplo, em processo de adoção, né? A criança, quando é adotada, ela não sabe lidar com essa nova circunstância, com esse amor, com esse afeto, e às vezes ela reage negativamente, às vezes apronta, faz pequenas coisas em casa, no sentido de testar o amor, porque ela tem a sensação que vai ser abandonada novamente. Ela traz essa dinâmica, algumas vezes, quando não está trabalhada essa perda nela, né? Então, quando chega a babá, ele não consegue. Logo no momento que eles ficaram sozinhos, ele não conseguiu fazer uma janta, fazer uma comida para os irmãos. Quando a babá chega, ela faz um mingau, né? E ele tenta se recusar a esse alimento afetivo. Sempre quando vem um alimento, a gente vê essa questão afetiva mesmo. E ela chega e faz esse mingau e tenta fazer ele comer, e ele não quer, ele não aceita esse afeto, né? Até que ele começa a se render. Mas ela reage de uma forma tão bem-humorada, tão afetuosa, que ela conquista todas as crianças. Outra questão bem importante da presença dessa babá, presença desse materno, que a babá é essa presença materna. A primeira coisa que ela faz é diferenciar os gêmeos. Sim. Os gêmeos, eles têm um único nome, ou seja, são uma pessoa só. Eles não se diferenciam. Eles não se diferenciam, eles falam junto. Não há uma diferenciação. Isso daí é um grave erro, né, para crianças que são tratadas dessa forma. Quando ela chega, a primeira coisa que ela faz é os Barnabys, não, então você é o Barnaby A e você é o Barnaby B. Então ela diferencia. Isso é uma função materna, porque a criança, quando nasce, ela e a mãe é um ego só. Ela não tem uma diferenciação egóica. Então, o olhar da mãe é o espelho para a criança, para aos poucos, conforme ela vai crescendo, se desenvolvendo, ela vai se diferenciar. Então, é a mãe que diferencia entre eu e o mundo. E essa presença maternal, mesmo que é muito depois, porque deveria ter acontecido antes, ela traz essa diferenciação para os gêmeos. Sim. E ela traz essa afetividade, né? Porque aí eles começam a ter uma individualidade. É importante dizer que o nome ele tem uma importância singular para o sujeito, porque a partir do momento que os pais dão nome ao sujeito, eles também estão dando uma missão. É importante que nós conheçamos o que significa o nosso nome e quem deu o nosso nome. Porque perguntar qual é a história do nosso nome, isso representa também a nossa identidade, né? Ali no filme fica claro, assim, provavelmente, não fica muito óbvio isso no filme, mas provavelmente quem deu o nome dos irmãos foi o irmão mais velho, porque ele já vinha exercendo essa função paterna, e tanto que a mãe não reconhece quem é Jane. Meu nome é mãe, né? Ela não tem nem nome, a mãe, é a mãe.
e ela não consegue dar o nome para os filhos. Então ela tá tão vinculada ao próprio ego, ela tá tão imatura. Essa é a babá. Que ela não consegue se desenvolver, né? E aí vocês estão vendo o filme aí atrás, essa é a Jane já se identificando com a babá, e aí é a briga que ele começa a ter, né, com a babá, porque a babá chegou, começa a dar o alimento, o afeto, e ele não aceita isso, ele não quer esse afeto, ele não quer comer. Ó, esse é o momento que ela não quero, né? Ele se nega a esse alimento. E aí ela está exercendo essa função materna, que ele não conhece essa função materna, nunca ninguém cuidou dele. E aí quando ela começa a cuidar, eles começam a se sentir agredido e começam a se sentir invadido. Mas tem uma coisa, tem um detalhe muito importante da babá. Por que ela começa a reconhecer as dores neles? Porque ela também sofreu uma exclusão. Ela também é órfã. Então ela começa a ver neles uma orfandade, embora tenham pais vivos, né? Quantas vezes a gente vai encontrar na vida aí órfãos de pais vivos? É interessante porque assim, é bem aquela história assim de um trauma que virou uma grande potencialidade, porque só que isso só é possível quando se tem consciência de um trauma, né? Porque a orfandade provoca traumas, tem consequências muito profundas para o ser humano. Só que ela começa, enquanto os pais, por exemplo, os pais biológicos dele, não conseguem lidar, provavelmente com alguma rejeição, abandono, com alguma que se fixaram nessa fase infantil e ficam um tentando proteger o outro, a babá, em contraponto, mostra que, embora ela tenha sofrido orfandade, tenha sofrido essa ausência, mas ela consegue fazer com que uma grande potencialidade no sentido de afeto. Ela consegue acolhê-los e cuidá-los, mesmo não tendo tido, né, isso. Exato. E essa é a grande luta dela. Só que, geralmente, a gente traz dinâmicas, né? Assim como eles trazem essa dinâmica de abandono e rejeição, ela também traz. Então, em algum momento, há um gancho emocional que faz com que haja esse processo de abandono e rejeição. Ou seja, ele, em algum momento, o Timothy liga pro centro de orfandade, é isso? Isso, é o irmão mais velho, o Timothy. O Timothy é o mais velho. Pra dizer, olha, eu tô sendo maltratado por uma babá aqui e eu sou órfão. E aí o centro de acolhimento... O Estado, né? O Estado vem fazer a intervenção, porque a intervenção do Estado é justamente o que? Quando acontece algum tipo de dano a alguma criança. E aparece justamente nessa função repressora. O Estado tem essa função de repressão. O Estado não necessariamente exerce uma função de acolhimento, mas geralmente de intervenção e repressão. Aí aparece assim como se fossem figuras policiais, né? E na hora que eles chegam lá, eles na hora encontram com a babá e falam, e lembram. Aí quando eles trazem a história de que ela também é uma órfã, e traz ela como se ela fosse incapaz de cuidá-los por ela ter sido órfã. Né? E, então é um processo de rejeição. Quando ela fica sabendo que ele ligou e falou isso e fez essa denúncia caluniosa em relação a ela se chateia, né? Como se eles estivessem a rejeitando, e vai embora. E eles são entregues para esse serviço para o Estado. E o Estado vai e coloca em famílias substitutas. Aí pronto. Só um pouquinho, é uma coisa bem importante. Sim. Quando tá nessa fase assim, discutindo se ela dela ir embora, os irmãos começam a discutir, a Jane e o Timothy. Quando essa discussão na frente do Estado, né, do centro de orfandade, eles falam, se tá tendo discussão entre irmãos, vai ter que separar. Aí é o momento que a adoção acontece separada entre os irmãos, né? Aí é o momento começam a ocorrer as tentativas de adoções, né, sucessivas. Aí eles são colocados em famílias substitutas, né, que são as adoções, que como fala. Cada um vai para um lar diferente. Os gêmeos em uma casa, a Jane em outra. O Timothy também tenta vários processos de adoção e ele foge. Ele está muito vinculado, né, à família anterior, à família de origem, então ele não se permite ser adotado, mesmo porque ele está separado dos irmãos, né? O irmão mais velho tem essa função de manter a integridade familiar, a unidade familiar. E isso é muito real em casos de crianças, né, de grupo de irmãos em processo de adoção. Porque assim, tem que ser muito bem trabalhado, né, essa desvinculação à família de origem, à família biológica. Muito embora não se pode apagar isso que ele viveu.
Então, quando se separa irmãos, a grande possibilidade é que ele não consiga ser acolhido e adotado por completo, ele não vai aceitar esse processo de adoção na nova família. Por quê? Porque ele está se desvinculando do que é ele, da identidade dele, porque aqueles irmãos fazem parte da história dele, fazem parte do vínculo dele, o único vínculo que eles têm. Quando ele se dá conta que o único vínculo que ele tem, ele perdeu, que é com os irmãos, aí ele começa a fugir e tentar reunir os irmãos novamente. Ele consegue reunir os irmãos, chegar até os irmãos, e ele chega à conclusão que ele precisa dos pais para que os irmãos fiquem juntos, porque enquanto eles estiverem órfãos, o Estado vai afastá-los. É muito triste isso, né? E daí ele resolve ir atrás. Aí assim, tem essa busca deles em relação aos pais, eles pedem ajuda e a babá ajuda, né? Nisso a babá, ela já está auxiliando com aquela órfã lá que está na fábrica, ela já auxilia aquele senhor a cuidar daquela criança, ela já exerce uma maternidade ali, né? Ela já dá várias orientações. E quando essas crianças se reúnem e resolvem ir atrás dos pais, e os pais estão... É muito simbólica essa parte, porque eles estão no alto de uma montanha de gelo. Eles estão congelados lá, se beijando. E eles conseguem, bem lúdico, assim, numa nave de doces, conseguem chegar até lá. Num dirigível, para encontrar os pais, né? E essa busca deles retrata muito bem, a interiorização desse processo de abandono, de rejeição familiar da família de origem, da família biológica. A interiorização, eu acho que assim, é bem a fase depressiva do ser humano, quando ele tem que acomodar essa informação para seguir adiante, porque essa história faz parte, né? Essa ferida existe e ela tem que ser reconhecida, tem que ser acolhida, essa dor, para que o ser humano consiga seguir adiante, não se paralise perante isso. Então eu acho que essa subida à montanha de gelo é encarar essa história, encarar essa dor. E é o que as quatro crianças fazem juntos. Eles chegam lá, encontram os pais. E ele tem uma fala muito interessante, que ele fala assim... Significativa demais. Ele fala assim: nós não somos uma família perfeita, nós não somos uma família feliz, mas nós precisamos estar juntos. Vocês precisam descer da montanha, a gente veio para salvar vocês, e a gente precisa que vocês sejam nossos pais. Vocês não precisam nos amar, mas a gente precisa que vocês sejam nossos pais. Vocês não precisam nos amar. É muito significativo, né? Uma criança falar isso para um pai. Mas é uma representação muito grande aí de como essa necessidade de ter pai para não ser adotado por outras famílias e não serem separados. Quer dizer, a gente se submete à negligência de vocês, a gente continua sendo, a gente aceita ser órfão de pai vivo, mas a gente quer continuar vinculados. Esse plano fraternal é o que é mais importante para eles. O único vínculo que eles têm na vida é esse plano fraternal. Eles se submetem a qualquer situação para continuar vincular os irmãos. Esse subsistema fraternal. E é assim, por isso que em processos de adoção é muito importante continuar os irmãos unidos. Naquilo que for possível. A possibilidade é muito maior de vinculação a uma família substituta, a uma família adotiva, quando mantém-se os irmãos unidos, né? Justamente por essas características que a gente já comentou na história desse filme. Sim. Isso não é algo que é irreal, isso é muito real, é assim que funciona geralmente. Ele passa por processos bem depressivos, assim, de se sentir culpado e se sentir mal, essa desestabilização, ele se sente muito responsável por tudo. E geralmente uma criança que está num processo de rejeição e abandono, ela dificilmente acha que os pais são ruins. Geralmente ela se deprime, ela se acha que é ruim, que não é merecedora. Ele não se acha merecedor de amor. Por isso que ele nem busca o amor. Ele não se acha merecedor do amor. Então essa fala dele de dizer que você não precisa nos amar, é por isso, ele não se acha merecedor de amor. Isso. Então eles ficam lá, quando a gente pensa que os pais vão ter, né, um mínimo de lucidez daquele egoísmo, egocentrismo tão grande. Não, gente. A gente acha que ali vai ser o ápice, mas e aí? Não. Né? Infelizmente isso não acontece.
Não acontece. Eles simplesmente passam pelo meio dos filhos, vão correndo, roubam o transporte das crianças e deixam os 4 sozinhos novamente. Encarando a revitimização. Novamente encarando o seu trauma, que é o trauma da exclusão. A exclusão. E eles deixam os filhos ali na neve, no alto da montanha, roubam o transporte e vão embora. Só que vão embora, mas acabam perdendo o controle e acabam ficando na montanha um pouco mais distantes. E aí é um momento importante. O transporte que eles não sabem dirigir direito, aí cai no mar. Então os filhos acham que eles morreram, né? De fato se tornaram órfãos. E eles ficam ali, né? Assim, aí vai assim pro fundo do poço, no sentido ali eles se desintegram, né? Egoicamente eles se desintegram naquele momento. Eles perdem, eles começam a se separar, eles começam a congelar. Esse congelamento ele tem um valor simbólico e psicológico muito grande, porque é quando nós lidamos com os nossos traumas. Quantas vezes, lidando com os nossos próprios traumas, nós congelamos, né? Nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos evoluir, nós ficamos cristalizados ao nosso trauma. E isso dificulta muito o processo de desenvolvimento da personalidade. Exato, eles poderiam ficar ali cristalizados naquele trauma, né? E ali é congelante mesmo, né? Para sair disso é muito difícil. Aí é quando a menina, a segunda filha faz essa função de diferenciação. Ela começa a cantar. O cantar dela, essa imaginação que eles utilizam, eles trazem isso, que as 3 é imaginação, esperança e determinação. São os 3 elementos fundamentais que eles trazem desde o início do filme como para a superação das dificuldades deles. Então a menina começa a cantar. Tem um momento que ela acha um fio de lã, que é o que a mãe utiliza. Eles tentam segurar nesse fio de lã para tentar conseguir sair de lá. Começa a segurar, mas é muito frágil, se desfaz. Esse vínculo com a família biológica, realmente naquele momento que se rompe. Ali se rompe de vez, é ali onde se fecha aquela situação. E aí é importante, assim, no filme, ou provavelmente, né, o que se tenta mostrar no filme, é que esse vínculo, essa lã, essa vinculação deles com a família materna estava se quebrando. Ali, com a família biológica em si. Com a família biológica, propriamente dito, ali ele estava se rompendo. Se rompeu o vínculo, aí a possibilidade de uma adoção começa a acontecer. É quando há esse fechamento com essa história. Então eles fecham essa história, né? E ela começa a cantar, que é uma forma criativa dela lidar com a dor, né? Ela começou a cantar. Nisso, eles conseguiram ser resgatados, porque a babá foi atrás, a babá junto com outra figura que exerce uma função paterna, que é o capitão... esqueci o nome agora. O capitão... Vai falando aí que eu vou achar. Tá. O capitão vem junto, né? Aquela formação que teve no início do filme do capitão, a babá e a órfã. Eles vão atrás, é a família que vão atrás, que vão acolhê-los, né? Eles vão atrás das crianças, dos 4, encontram eles e eles ficam muito felizes. E até então ela fala assim, se quer ser a minha mãe. Aí quando eles chamam a babá de mãe, aí acontece o processo de adoção. E daí eles voltam para casa, né? Voltam para casa nessa fábrica onde vão morar todos eles, os 5. As 5 crianças e esses 2. E é bem interessante porque, de novo, traz a representação do bigode, né? Ele mantendo de novo aquela coisa do bigode, necessidade. Sim. Por quê? Porque a identidade dele, mesmo quando há um processo de adoção, a criança tem uma história, tem uma identidade, isso nunca pode ser apagado. Essa atitude de querer excluir a história da criança, do que ela viveu, excluir essa exclusão da história, dos pais, de tudo que a criança vivenciou, é uma agressão, porque a identidade daquela criança tem isso. Embora os pais adotivos queiram ou não, faz parte dele, ele não tem como apagar. Então, essa representação do bigode é a identidade dele que ele ainda guarda. E nesse contexto de adoção, ela incorpora, ela inclui. É muito lindo isso, porque quando isso, a adoção é completa. É quando a adoção é completa. É quando os pais adotivos aceitam a história que eles trazem
e aí eles aceitam também os referenciais da geração daquela família que está adotando. Aí é uma adoção completa, de mão dupla, né? Não é só o pai que adota, não é só os pais que adotam a criança também tem que adotar os pais, adotar a história deles. E ali é onde a adoção completa começa realmente a acontecer. Exato, aí é muito bonita que eles estão lá colocando bigode, fazendo representações de bigode, todas as crianças brincando junto com o Timothy. Sim. E inclusive o próprio pai, né, que é o capitão, ele tem um bigode enorme e ele fica fascinado com o bigode. Então, e o gato também, gente, o gato também está nesse contexto ali, narrando e sendo incluído junto nessa família. Então é muito linda esse final, né, a forma como eles... essa inclusão, e é uma forma muito realística, é uma coisa que a gente vê muito nos casos de adoção, né? Isso. E a adoção ela se dá completa quando os pais adotivos conseguem, né? Incluir a história. Essa criança que eu adotei tem uma história. É difícil para mim saber que ela tem essas dores, mas eu preciso saber que ela tem. E incluir ela desse jeito. Né? E aí, assim, assistam um filme, quem não assistiu, né? E a gente já deu um monte de spoiler aí, mas assistam um filme, vejam quais as impressões que vocês tiveram, quais as leituras que vocês podem fazer, né? Que complementa essa percepção, e é uma percepção psicológica, mas é claro que tem muito mais coisas, tem muitos mais elementos para serem analisados, mas isso é para a gente poder, para fazer pensar sobre qual família que nós temos, qual é a família que nós desejamos. No filme retrata exatamente isso. Nem sempre temos a família que desejamos, mas sempre temos a família que precisamos. Né? E ele faz há uma diferenciação grande assim desse ideal, porque o gato ele traz essa coisa assim, se a gente acha que só essa família nuclear, biológica é a forma que é a melhor forma. A melhor forma, não é? Não, existe um ideal que essa família seja dessa forma, mas nem toda família nuclear, biológica é saudável. Pai, mãe, filhinhos, isso não é a fórmula de felicidade. Não é a fórmula de felicidade, exatamente. Então, várias configurações aí, um processo de adoção lindo, e que nessa adoção, nessa configuração que ficou, se tornou harmônica e feliz. O filme no começo é bem difícil, mas vale a pena dar uma olhada, dar uma analisada e curtir, certo? A Netflix não está patrocinando a gente, mas fica aí, né? Fica a hashtag Fica a Dica. Né? Ok, gente? Agradecemos a companhia de vocês. Né? Aproveitem que amanhã é sábado, né? Amanhã tem o dia, para quem tem um dia livre, que possam aproveitar para assistir esse filme e, por favor, tragam pra gente, mandem um direct para falar aí o que vocês acharam. Pessoal que nos acompanha, muito obrigado todos, sejam sempre muito bem-vindos na nossa live e estamos à disposição a vocês que nos acompanham. Fala quem perdeu, que não pôde assistir ao vivo, vai ficar 24 horas depois, tá no YouTube, no Família de Super-Heróis, no Quem YouTube. Chegou no finalzinho pode assistir depois, vai ficar disponível aí, depois a gente vai disponibilizar o link no YouTube, tá bom? Beijo, gente, boa noite. Tchau, tchau, bom filme.